noite a todos, sejam muito bem-vindos na Boa nossa aula noite. abençoada de hoje, Boa dia noite, 20, que assim seja. Que assim hoje seja. dia 25 de junho. Seja bem-vinda, Heloísa, que acabou de chegar. Obrigada, Vamos, boa noite. boa noite. Vamos dar início com a nossa oração, né, de hoje. Alguém gostaria de fazer a oração? Não? Quer fazer para nós, Dri? Faz hoje você. Eu queria que você fizesse aquela oração para a gente, ajudar a gente a soltar um pouco mais, aquela mais rápida, mas ajudar a gente a soltar mais. Fazer um relaxamento, um alinhamento, né? Uhum. Então tá bom. Então eu vou convidar vocês agora a se sentarem de uma forma mais confortável, onde você estiver. Se preparar para a gente fazer a nossa irradiação com a oração. E assim nós vamos nos conectar ainda mais, né? Mais facilmente uns aos outros. E a espiritualidade que sempre nos acompanha nesse curso maravilhoso, né? Então você se coloque numa posição confortável agora. E a partir de agora, traga o seu pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Deixa as preocupações da rotina do seu dia, do trabalho, de casa, do lado de fora do portão da sua casa, de onde você estiver, para que você possa, trazendo a sua mente para o momento presente, você possa estar 100% conectado e preparado para absorver todos os ensinamentos que vamos compartilhar nessa noite maravilhosa de hoje, né? E para isso, vou pedir para que você feche seus olhos, respire fundo, enche o peito de ar e solta. E a partir de agora, você será conduzido pela minha voz e por essa música que toca ao fundo. Respira. Enche o seu peito de ar e solta. Isso. Comece relaxando cada parte do seu corpo. Desde os seus pés, subindo pelas suas pernas, relaxa o seu quadril, relaxa agora o seu abdômen, seu peito, toda a extensão da sua coluna, relaxa os seus ombros. Vai descendo esse relaxamento pelos seus braços, antebraços, até chegar nas suas mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Respire. Relaxe o seu pescoço e a sua nuca. Isso. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Relaxe sua face, todo o seu rosto. Relaxe suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe a sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Traga agora, dentro de você, o sentimento de gratidão. Agradeça. Agradeça a Deus e a Jesus por mais um dia que Ele te permitiu vivenciar todas as experiências que você vem vivenciando, recebendo as oportunidades do dia a dia para sempre estar aprendendo algo. Pela sua saúde,
pelas oportunidades de estar com as pessoas que você ama. Irradie agora. Transforme essa gratidão, fazendo ela transbordar do seu coração, se transformando em luz. Uma luz com a cor e a característica que mais lhe agradar. E essa luz vem crescendo de dentro de você, expandindo, aumentando, irradiando. Irradie agora. Isso, cada vez mais. Faça com que essa luz envolva todo o seu corpo, envolva todo o ambiente que você se encontra. E assim, irradiando essa luz maravilhosa, que é alimentada pela sua gratidão, nós vamos nos conectando uns aos outros. A minha luz com a sua luz, com a luz do colega, fazendo assim uma verdadeira corrente de luz que vai nos deixando cada vez mais plenos, mais serenos, a mente mais tranquila e aberta para as intuições, inspirações e tudo aquilo que vamos compartilhar nesta noite abençoada. E assim, com esse sentimento e essa luz irradiando, nessa plenitude e serenidade que nos encontramos agora, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Respire mais uma vez. Enche o seu peito de ar e solta. Irradie. Irradie. Agora você vai retornando ao seu corpo, calmo e tranquilamente. E quando for confortável para você, você então pode abrir os seus olhos. Isso. Muito bem. Agora estamos mais alinhados, mais conectados entre nós e com a espiritualidade, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Esse primeiro momento. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dri. Eu que agradeço. Parece que a gente lava a alma, né? Quando a gente irradia. O processo da irradiação é maravilhoso, gente. Usa e abusa. Use sem moderação. Você pode usar sem moderação a irradiação. Sem moderação. Você fez uma prece tão bonita, você falou de Maria de um jeito que enche os corações da gente. Saiu do fundo do seu coração e chegou aqui no meu. Não é porque a gente é vizinho, não. É porque chegou do seu coração no meu. Muito obrigada. Que bom, Dri. Que bom, que maravilha. Com certeza foi do coração, sim. Viu? Bom, pessoal. Lindo mesmo, viu? Muito obrigada mesmo, viu, Dri? Você ter permitido que o Hélio fez essa prece, eu estava precisando muito. Eu também. Muito obrigada. Eu também estava precisando. Muito bem, agora chegou a hora de vocês falarem. Eu estou
comichando aqui, com comichão para saber como foi a semana de vocês, a questão do julgamento, se vocês irradiaram, se vocês usaram a gratidão, se vocês julgaram. Lembrando que os exercícios são cumulativos, você pode usar e abusar de cada um deles. Todos os exercícios que a gente fala aqui, as sugestões das atividades, são uma forma de vocês trazerem a prática de alguma coisa que vai estimular a sua reforma íntima. Então, não é porque deu outra semana, a gente pediu uma outra coisa, que você vai deixar de usar a gratidão. Não é porque a gente já está falando de julgamento que você vai deixar de usar a irradiação. São ferramentas que nós estamos entregando para vocês para usarem no seu dia a dia, na sua vida. Todo dia, toda hora. Ferramentas que vão te ajudar muito no seu dia a dia, né? E a gente falou na aula passada de comportamento, né? Uma aula que foi um pouco técnica, mas muito clara, nos deu uma visão muito clara do processo do nosso comportamento, né? Começando pelo pensamento, passando pelos sentimentos, pelas crenças, pelas vibrações, conexões, resultados. Gente, quem aqui teve a oportunidade de assistir a aula gravada, eu ainda coloquei uma animação para exemplificar com mais detalhe cada item que a gente foi falando. Vale a pena demais estar assistindo, né? Por falar nisso, antes de ouvir vocês, eu preciso dar um recadinho importante. Nós estamos chegando no final do primeiro módulo do curso de vocês. Ou seja, vocês já estão para concluir a primeira etapa deste curso. Esta aula, a gente vai dar andamento e mais a próxima aula, a gente conclui o conteúdo do primeiro módulo. Concluído o conteúdo do primeiro módulo, aí a gente vai tirar um tempo para poder... Na terceira aula daqui, a gente tem a próxima aula que conclui. Depois, na outra aula, a gente vai fazer um bate-papo, certo? Onde a gente quer ouvir vocês, trocar ideia, tirar dúvidas, para a gente poder interagir mais, alinhar mais tudo que a gente trouxe de conteúdo para vocês até aqui. E depois, na quarta aula, a gente vai fazer um diálogo avaliativo do curso, certo? Então, daqui a próxima aula, mais o final do conteúdo do primeiro módulo. Na segunda aula, um bate-papo, tirar dúvidas, alinhar as coisas. E na terceira aula daqui em diante, a gente faz um diálogo avaliativo, gente, que é uma delícia. É uma delícia. A gente vai separar vocês em duplas, a gente vai fazendo perguntas e vai trocando ideia e todo mundo aprende junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como a gente está encerrando o primeiro módulo, a gente passou aquela fase de adaptação ao curso, ver quem realmente ia dar prosseguimento, quem não ia, né? Então, a partir da semana que vem, eu vou disponibilizar todas as aulas gravadas lá no grupo, para ajudar vocês a relembrar, para quem quiser assistir de novo, para que a gente possa ir analisando o conteúdo para fazer esses bate-papos que a gente vai ter nas duas últimas aulas do primeiro módulo, tá certo? E aí, surgiu dúvida, pergunta lá no grupo, a gente vai trocando ideia, e a gente quer tirar uma aula justamente para a gente bater papo, trocar ideia, tirar dúvida e alinhar tudo isso, certo? Combinado com vocês? O que vocês acharam da ideia? Gostaram da ideia? Ou vocês querem só conteúdo? Não, muito bom. Eu Aprender gostei. o conteúdo também é bom, mas um bate-papo mais saudável e descontraído é melhor ainda. Com certeza. Com certeza. Yasmin, Agora... que carinha é essa? Ai, Yasmin, Wellington. Tá com medo, Yasmin? Gente, quero ouvir vocês. Vamos lá.
Como foi a semana? O que vocês tiraram de aprendizado? Como foi fazer as atividades? Ó, o Lauro já colocou aqui, ó, nos comentários. Quando a gente começa a se avaliar, dá até saudade de ficar avaliando os outros, mas é um exercício muito bom para nos melhorarmos. Eu mesmo reparei nessa semana que muitas vezes julgamos no automático, sem pensar muito. Excelente, Lauro. A gente faz muito, a gente julga o tempo todo. O tempo inteiro a gente está julgando. Nas coisas mais, nos detalhes mais pequenos a gente está julgando. Vamos lá, queremos ouvi-los. Vou até fechar meu microfone. Sim, verdade. Eu costumo julgar muito, não julgar, reparar. Então, essa semana e bem antes também, eu agora aprendi que antes de, mesmo julgando, eu paro, falo, não, peraí, quem sabe eu estou errada e não a pessoa. Eu posso mudar a mim, pois talvez eu esteja errado e aquela pessoa esteja certa. Então, há dois lados. Há o lado que é o meu, que é certo, ou o dele, que é certo. Então, temos que parar para pensar que às vezes eu estou pensando errado, eu estou errada, eu estou agindo de maneira errada e não me julgando. Então, eu vou julgar a mim antes de julgar o próximo. Excelente, excelente. Eu adorei uma palavrinha que ela usou aí, que ela falou assim, a gente fica reparando os outros. Só o fato de você reparar é um julgamento. Só você para e começa a observar o outro assim, analisar, nossa, tá com uma roupa assim, tá com o cabelo assado, tá com um semblante assim, só o fato de você estar reparando já é um tipo de julgamento. E a gente tem que procurar, tá, é igual o Hugo falou, é sem pensar, ó, vem na hora, de fato, mas na hora você tem que se corrigir, é na hora, e isso vai se tornando um hábito. Pensou? Volta atrás. Não, peraí, deixa eu Perfeito. ver. Só pelos simples fatos de estar comparando, já é um julgamento também, não é? Com certeza, Zé. Com certeza. Você está colocando e analisando e você compara com o outro, compara consigo mesmo, julgamento. E outra coisa que a Edna falou, muito importante. Não sei o quê, porque eu acho que o outro pode estar certo e eu estar errado. Às vezes a gente acha que a gente quer certo e o outro está errado, né? E se for o contrário? Agora eu vou dar uma pausa nesse raciocínio e fazer vocês pensarem de uma outra forma. Eu vou abrir a caixinha de vocês agora. Não existe certo ou errado. Se alguém discorda, pode abrir o microfone e pode descer o cacete em mim. Mas eu afirmo para vocês, não existe certo ou errado. Eu concordo com você. Cada um tem um modo de pensar. Somos diferentes. Com certeza, não devemos julgar ninguém, cada um pensa, né, do jeito que acha que tá certo, mas só quem vai julgar a gente não é nós mesmos julgar o outro, né? Temos que ter respeito, né, o que a pessoa acha que deve fazer ou não fazer, né, ou agir. Uma coisa de uma pessoa falar, que a ciclano vai, tô julgando, né, nossa, vai todo dia rezar, mas faz tudo errado, e eu tô me olhando no espelho e fazendo também pior do que elas vezes, né, ela tá fazendo certo e eu tô achando que tá errado. Então a gente tem que parar, né, com isso, né, de julgar as pessoas, de ficar falando que é certo, que é errado. Eu não posso ficar fazendo isso. A gente vai aprendendo, né? Todos os dias. Uma coisinha aqui, outra coisa ali. Porque certo, igual você falou, nem existe o certo nem o errado, né? Isso mesmo, Bárbara. Não existe o certo e não existe o errado. Sabe o que existe de verdade? O Lauro está falando aqui.
no comentário, né? O certo é seguir leis de Deus, errado é não seguir. Lauro, não existe certo ou errado. O que existe de verdade, é o resultado. O resultado é que existe. Então, se eu estou fazendo algo que está trazendo um resultado de acordo com o que eu esperava, está me agradando aquele resultado, aí está tudo certo. Para mim. Se os resultados que eu tenho, lembra do ciclo? Chega lá no resultado. O resultado que eu estou tendo está me agradando, tudo certo. Agora, se o resultado que eu estou tendo não está me agradando, não é o que eu esperava, eu preciso mudar alguma coisa dentro daquele ciclo. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar alguma coisa para atingir um resultado diferente para que possa me agradar e atender às minhas expectativas. Aí eu vou numa frase de Einstein que dizia assim: louco? Louco é aquele que faz sempre as mesmas coisas e quer ter resultados diferentes. Esse é louco, né? Enquanto eu continuar tendo as mesmas atitudes, vamos lá no ciclo? Enquanto eu continuar tendo os mesmos pensamentos, eu vou despertar em mim, dar os mesmos significados, vou despertar em mim os mesmos sentimentos, vou provocar em mim as mesmas crenças, vou ter os mesmos comportamentos, mesma faixa vibratória, mesmas conexões, mesmos resultados. Enquanto eu não fizer algo diferente, pensar diferente, dar um significado diferente, ter um sentimento diferente, gerar crenças diferentes, que vão gerar comportamentos diferentes, faixa vibratória diferente, conexões diferentes, resultado diferente. Louco é aquele que quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Fala, Hugo. Não tem como eu não falar, tem uma frase do Shakespeare. Eu acho que... enfim, eu acho que tem no Hamlet. Ele fala assim, o hábito, esse demônio que devora todos os sentimentos, tem tudo a ver com esse ciclo aí que você passou no último encontro aí. O hábito é terrível. Ele vai te consumindo e acaba que realmente vai te minando os seus sentimentos. E o que é um hábito? Um hábito é um comportamento repetido. Quando você tem o mesmo comportamento e você vai repetindo, você cria um hábito. Baseado numa crença. Que nasce de um sentimento, que nasce de um significado. É uma cadeia, né? Se você altera um elemento dessa cadeia, você acaba alterando a cadeia de uma forma geral, o resultado de uma forma geral. Por isso é um ciclo. O ciclo vibratório, o ciclo da vida, o ciclo do pensamento, né? Que parte do pensamento, né? Como você falou, é uma cadeia, é um ciclo. Então, quando eu julgo o outro, eu estou julgando o outro pela minha percepção, pela minha visão de mundo. Mas e se para ele os resultados que ele está tendo estão bons? Então, para ele está certo. Quem sou eu para julgá-lo? Eu só tenho o direito de julgar a mim mesmo, para analisar os resultados que eu estou tendo. Os resultados que eu estou tendo não estão legais, então significa que eu preciso mudar alguma coisa no meio desse ciclo aí, para atingir resultados diferentes. Pode falar. Então, eu tive uma experiência que tem tudo a ver com a questão do julgamento. Só que eu acho que eu fui um pouquinho além, que eu consegui pedir desculpas. Eu percebi que eu tinha dado um passo maior do que a perna. E eu falei, gente, não tá certo.
Aí fui lá, coloquei o rabinho entre as pernas e pedi desculpa. Porque também só não julgar, porque assim, a partir do momento que a gente fica mais atento com o nosso comportamento, o comportamento do outro também passa a aflorar mais. E aí a gente percebe assim, caramba, a gente nasceu, num, todos julgam o tempo todo. Você liga a televisão, 2 minutos é julgamento. Você liga o jornal, é julgamento. Você vai ler um livro, às vezes é julgamento. Você está na fila do ônibus, esperando o ônibus, é um julgamento. Na porta do centro ontem, que eu fui tomar um passe, eu fiquei esperando uns 40 minutos lá de fora. Eu estava pensando nisso, só o julgamento. Tá falando de tal, você viu o que ela fez? Eu tive a oportunidade de ouvir né, uma conversa assim, privilegiadamente, né? Eu estava pensando, e assim, é o tempo todo, né? Então, assim, não basta também a gente não julgar, é preciso a gente sensibilizar também, que a gente vai ouvir o tempo, quanto mais você se policia, mais você vê aquilo no outro, né? E aí você tem que desenvolver uma tolerância também, porque o bicho pega. Exatamente. Não é fácil, não. Exatamente. E ó, e tem uma coisa, pessoal. Geralmente você começa a julgar o outro porque parece que os defeitos do outro ressaltam nos nossos olhos, né? A gente olha julgando o defeito, a imperfeição, aquilo que a pessoa faz, que a gente julga errado, para nós é errado, aquilo vem à tona e nem chega, a gente fica escandalizado, fica que absurdo, como que a pessoa pode fazer isso? Agora eu vou falar uma coisa que vocês vão assustar. Na maioria das vezes, o erro que você vê no outro é uma imperfeição que você tem dentro de você. Então, quando você está apontando o dedo, tem 3 voltando para você. E um para cima, ó, para Deus. Né? Então, assim, só que também é preciso muito respeito e carinho com a gente mesmo, tá? Uma vez que você se pega agindo e tendo esse comportamento de julgar, agora que vocês estão aprendendo sobre isso, entendendo e abrindo esse filtro na mente de vocês, né, do julgamento, de quanto ele pode ser prejudicial, é claro que você não vai deixar de julgar da noite para o dia, porque isso se tornou um hábito. É o que a gente está falando. É um hábito julgar. Todos nós, eu, Adriano, todos nós julgamos. A partir do momento que você percebe que está julgando, não é para você criar um movimento assim de culpa, para você se autodenegrir, não é isso. É para você fazer uma análise para que você busque ações diferentes, formas de pensar diferentes, respeitando a si mesmo, com muito carinho. Tá, eu errei em julgar, então daqui para frente agora eu vou fazer diferente. Não é ficar, ai meu Deus, eu sou burro. Ai, como eu sou uma pessoa que julga. Ó. Não, não é ficar se autopunindo. É olhar para frente, no que eu posso fazer de melhor. Igual o Hugo disse, eu vi que eu dei um passo maior do que a perna, e aí eu usei a sandália da humildade, fui lá e me desculpei com a pessoa. Ou seja, ele buscou uma ação diferente, porque se num primeiro momento ele julgou, num segundo momento ele se humilhou, no bom sentido, né? Se humilhou e foi lá com humildade, ó, você me desculpa que eu errei com você. Então, tá vendo o que é mudar esse ciclo? Ele foi lá e fez uma ação, né? Um comportamento para mudar, para variar aquele ciclo, para dar resultados diferentes para ele. É assim que a gente tem que enxergar e fazer essa autoanálise. Não jogando para o negativo, para a punição, para a culpa. Jogando para a melhora, jogando para o que eu posso fazer de melhor para mim mesmo. Me respeitando e me amando cada vez mais. Né? Mais alguém gostaria de falar? Ninguém. Wellington,
Essa questão aí o Hugo deixou bem claro, a questão do hábito. Essa questão do hábito, a gente tem que pensar, trabalhar bem, porque ela é uma faca de dois gumes. Nós temos, Jesus veio para ajudar a gente, jogar o homem velho fora, ou seja, abandonar os velhos hábitos de julgamento, de querer tudo para si, de orgulho, de vaidade, aquela coisa, tudo que a gente sabe. Mas tem o outro lado do hábito, né? Tudo isso que a gente está falando, não está falando, é um exercício, vai se tornar um hábito, não mais julgar, não mais desejar as coisas só para você, vai se tornando, um exercício diário. Quanto mais você escreve, mais a sua letra fica boa. Não foi assim na escola? Não foi preciso que você fizesse exercícios diariamente até que conseguisse aprender? Então, é preciso adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis. A gente não fala de hábitos saudáveis de alimentação, de comportamentos, né? E esse do julgamento, de fazer essa análise, isso é diário, é exercício diário. Peguei uma frase aqui hoje que diz o seguinte: um dia você começa a fazer por obrigação. Nós estamos aqui estudando, eu mais o Hélito já está nessa lida aí um pouquinho antes de vocês, eu ainda estou na fase da obrigação ainda, né, de fazer por obrigação quando eu percebo, né, toda vez que eu percebo também não, mas quando eu percebo, eu falo, opa, não é para ser assim, por enquanto ainda estou na fase da obrigação ainda. Então você começa fazendo por obrigação, que você está ouvindo, você está estudando, você está querendo melhorar, você está ouvindo o que você tem que fazer. Por isso que é dado como exercício, para você ir exercitando. A gente vai exercitando. Então, um dia, você começou a fazer. Foi por obrigação, até porque foi pedido como tarefa. Foi por obrigação. No outro dia, você está começando a fazer porque você vai passar a ter uma rotina de fazer aquilo. Rotineiramente, como a gente já viu depoimentos de outras pessoas que estão aqui no estudo, que virou rotina não julgar, que virou rotina fazer oração, que virou rotina. Quando você se dá, no outro, mais um pouquinho, você faz por necessidade. E você começa a se sentir mal quando você não faz. Você começa a se sentir mal, com peso na consciência, com cobrança na consciência, porque você julgou o outro, porque você avaliou, porque você fez isso, porque você reparou. Você começa a fazer por obrigação. Quando você se dá conta, você está fazendo por amor. Né? Então eu falo assim, até que um dia, quando você menos espera e nem percebe, né, você já está fazendo por amor, e é aí que o ciclo do aprendizado, né, se completa. Que lindo, Dri, maravilhoso isso, né? Lindo, tudo a ver, né, com o que a gente está estudando, viu na aula passada. Isso. Aí quando você conseguir fechar esse ciclo, não tem mais obrigação, não é mais rotina, não é mais necessidade, é só por amor ao próximo. E amor ao próximo é compreender o outro, né? Por que a gente fala sempre que os espíritos mais elevados não julgam? Porque eles sabem como que é, e sabem que a gente ainda faz as coisas erradas que a gente está fazendo, porque a gente ainda não consegue. É igual você ver uma criança. Você pega uma criança, vai lá no supermercado, tem um casal lá que tem uma criança de 3, 4 anos, essa criança está dando uma birra no supermercado, vai me falar que isso não dá vontade, ai, se fosse meu filho. Mas é natural, por mais que às vezes você fique incomodado com os gritos da criança, você entende que é natural a criança de 3, 4 anos. Agora chega lá, né, e você vê lá um adulto de 40 anos dando birra porque o dinheiro dele não dá para comprar a cerveja que ele quer. Deita no chão e esperneia. É bonito? Não. Então, os espíritos mais adiantados, por isso que eles não julgam, porque eles compreendem. E nós vamos começar a nos elevar e chegar a esse ponto de quando a gente não julgar, porque a gente vai compreender que o outro está ainda enxergando daquele modo, ainda está naquele ponto. E isso é amor. É a lei do amor, né, Dri? E quando a gente faz isso, tentando melhorar, eu que agora estou começando, eu estou adorando tentar me corrigir, me melhorar para mim mesma. Então, Vai falar. Então, você falou que você está começando. É igual, você está na mesma fase que eu estou começando. Para mim, ainda estou na fase da obrigação. Mas eu já sinto essa necessidade de fazer. E quando eu me dou conta, eu percebo que eu fiz algum julgamento ou qualquer um comportamento
sabe? Outro dia eu fui intolerante com uma paciente que chegou lá na unidade. Quando eu vi, sabe, eu falei, como é que eu vou consertar isso aqui, meu Deus do céu? E senhora, peraí, eu comecei a falar baixinho, mas a senhora aceita um copo d'água? Então, você começa a se dar conta de que você está fazendo errado. Isso é lindo, apesar que me doeu na hora que estava errado o que eu estava fazendo, que eu perdi a paciência, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu me dei conta que eu estava fazendo aquilo, porque eu sempre fiz isso sem me dar conta. Por quê? Porque eu não me autoavaliava. Realmente eu nunca me autoavaliei, mas Exatamente. eu estou começando assim, pelo pouco tempo, né, que tem, eu até estou me assustando com tanto progresso. Estou admirando a hora que eu começo a pensar, eu falo, opa, tá errado. Não é assim. Ai. Talvez a pessoa esteja ocupada, tipo assim, eu peço um mototáxi, tá demorando, o que ele tá fazendo? Será que ele não poderia me atender? Peraí, talvez ele seja ocupado, tenha paciência, vamos ver o que aconteceu. Edna, não sabe tanto que eu fico feliz de ouvir isso. Porque em alguns momentos, Edna, do meu dia, eu consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não estresso no trânsito mais. Né? Outro dia o motoqueiro me ultrapassou pela direita, eu quase peguei ele. Eu falei, mas seu filho, seu menino, vai com Deus, meu filho, Deus te guarda, presta atenção no que você está fazendo. Isso é muito bom, né? A gente tem né? que ter Então, realmente. sabe, já não buzino mais para os outros. E eu aprendi a ficar quieta no meu canto, porque nós mulheres que dirigimos, se a gente buzinar para alguém e fala assim, por que você não está na sua casa lavando roupa? Aí eu já aprendi a não buzinar por causa disso primeiro. Mas eu consigo não fazer esse julgamento. Eu estou mais devagar, encosto na minha direita, meu filho, vai com Deus. Deixa todo mundo passar, principalmente as pessoas que estão com horários, que é os motoristas de ônibus, que as coisas, sabe? Não, meu filho, tá dando luz, vai na fé, meu filho, vai com Deus. Então, eu já consigo, o trânsito não me estressa mais, esse aí não me pega mais, não. Esse não me estressa, já consegui sair dessa. Mas no meu trabalho, gente, lidar com pessoas é muito difícil, né? Mas isso a gente conquista, né? A paciência é conquistada. E devagarzinho eu estou indo. Falou, e eu fico admirada de ver sua luta. Parabéns. Como a gente falou, é um processo, né? É um processo. E uma coisa que ela falou, a Yasmin levantou a mão, já vou deixar vocês falarem, só para complementar, ela falou um detalhe importante também, a Edna, que ela está sentindo um prazer. Isso. Por quê? Não existe prazer maior do que o autoconhecimento. Escreve isso no seu cérebro. Você pode fazer uma viagem para o lugar mais lindo do mundo. Você pode realizar um sonho que você sempre quis realizar. Isso é bom. Isso vai te fazer feliz? Vai. Mas é por um momento e vai passar. Agora, quando você está se autoconhecendo, o prazer é contínuo. Porque quanto mais você se autoconhece, mais você aprende a se amar. E mais você vai querer aprender mais, e mais você vai se amar mais. E é uma coisa que não tem fim e não tem como mensurar o prazer do autoconhecimento. Pode falar, Yasmin? Esse negócio que a Edna falou aí em relação a se observar, né? Não sair julgando antes de saber o que realmente aconteceu. Essa semana eu também fiz isso. Tenho me observado mais, observado as pessoas que estão à minha volta. Igual, por exemplo, às vezes ligar e a pessoa não me atender. Sério, às vezes ela está ocupada, não vou julgar ela antes de saber. Eu também tenho feito isso essa semana e tenho me sentido mais leve do que antes. Porque a ansiedade era triste. Né? Que faz parte. Que orgulho, que orgulho. Cris, pode falar. Bom, primeiro vou dar os parabéns para a Yasmin, né? Porque ela realmente não tinha essa paciência. Ela me ligava 5 vezes seguidas e eu falava, gente, espera. Agora ela já consegue esperar. Tá bom. Parabéns, Maminho. Parabéns. Mas o que eu queria falar é que a Edna falou da paciência, né? E a Adri também falou da paciência. E uma das coisas que eu venho aprendendo é que eu não peço mais paciência. Eu peço sabedoria, porque a partir do momento que eu sei lidar com aquilo, eu tenho a paciência. Então, o negócio é sabedoria de lidar com as situações. Não é pedir paciência para Deus. Deus não te dá paciência, Ele te dá situações para você compreender a paciência. Então, eu parei de pedir a paciência, agora eu peço sabedoria.
Isso é importante, saber como lidar. E a partir do momento que você sabe como lidar, você tem a paciência. Apesar de não ser uma pessoa paciente. Isso que ela está falando, gente, é muito. Dá para entender nesse exemplo aqui, ó. Você pede a Deus paciência, né? Você quer ter paciência. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer um sinal mágico, estalar os dedos e você de repente virou a pessoa mais paciente do mundo? Não. A paciência você tem que conquistar. Você tem que aprender. Tudo na vida é um aprendizado. Amar é um aprendizado. Ter paciência é um aprendizado. Ter gratidão é um aprendizado. Tudo é um processo. Ter reforma íntima é um aprendizado. É igual andar de bicicleta. Se alguém aqui já aprendeu a andar de bicicleta porque leu um manual de 500 páginas, decorou todas as páginas e depois que leu o manual de 500 páginas, de repente já sabia andar de bicicleta? Foi assim que vocês aprenderam? Não. Você não precisou subir na bicicleta, se esforçar, correr o risco, às vezes cair, ralar o joelho, continuar, persistir até você conseguir andar de bicicleta. Assim você vai aprender. Como você vai aprender a ter paciência? Praticando a paciência. Como você vai aprender a perdoar e não julgar? Não julgar significa ser indulgente, né? Essa é a palavra certa. Então, quando você vai aprender a ser indulgente? Praticando o não julgamento. Quando você vai aprender a ser grato? Praticando a gratidão. Quando você vai aprender a amar? Praticando o amor, né? Só um comentário, a Ana Rita disse nos comentários, né? Quando eu erro, eu peço desculpas, e a maioria das pessoas tem dificuldade de pedir desculpa. Tem, porque o orgulho não deixa, né? Depois o Lauro falou que é bom reconhecer o erro e se perdoar. Sem se perdoar, fica difícil você conviver com o fato de ter errado. Quando você não se perdoa, você fica alimentando culpa, né? Então isso tudo vem da onde? Da humildade. Quando você é humilde, você é capaz de reconhecer o erro e compreender que você pode fazer diferente. Você se desculpa com outra pessoa. Você viu que você errou, você pode se perdoar e dar um passo à frente e aprendendo não errar mais daquela forma, né? Bárbara, pode falar. A Bárbara levantou a mão. Igual a Cristiana falou, intimamente assim, eu não tô pedindo mais paciência, eu falo sempre, todos os dias para mim, meu Deus, me dá sabedoria, eu preciso, porque, eu não sei se é a paciência que tá curta, ou que, não sei, sabe, ou se a gente tá ficando mais velho e vai explodindo com tudo, aí eu falo, meu Deus, todos os dias, sabedoria, eu preciso, muito, porque não é fácil, todo dia uma luta, e assim vai. Mas a gente aprende, né? Uma hora chega lá. Devagarzinho. E Tô é me isso. policiando bastante. Muito bem, muito bem. E é buscando conhecimento, como vocês estão fazendo, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa numa sexta-feira à noite. Podia estar descansando, podia estar com a família, podia estar, sei lá, fazendo uma outra coisa. Mas o que vocês estão fazendo? Buscando conhecimento. E a partir do conhecimento, você começa a aprender e a ter sabedoria para realizar essas coisas. Entendeu? Começa pelo conhecimento. Depois colocar isso em prática. Certo? Fala, Hugo. Só que você falou no auto perdão, né? E, assim, eu acho muito difícil. O tal do superego é complicadíssimo, né? Ele é quase que tirânico, né? Quem é o maior tirano da gente é a gente mesmo, no final das contas. E eu acho, né? Não sei. Espero que a gente trabalhe mais em alguma outra oportunidade essa questão, né, do auto-perdão, sabe? Eu também acho que é um processo, acho que a gente também tem que aprender. Porque não é simples assim, né, sou indulgente, tá perdoado. Não é que você vai no padre na igreja, não, você reza, né, meia dúzia de Pai Nosso e tá perdoado, vai. Não é tão simples assim, né, Hugo? Não, eu acho que não. Assim, pelo menos no campo
né, da psicanálise, da psicologia, o superego realmente ele é tiraníssimo. As pessoas se cobram muito e se impedem muitas vezes de fazer o que elas realmente querem fazer, sabe? A autossabotagem, sabe por quê? Por causa do orgulho. Por que que você foi perfeito, né? O superego é tirânico, porque a gente é o nosso maior rival. Quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Quem é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Porque a autossabotagem vem de onde? Nasce aonde? Do orgulho. Enquanto eu alimento o meu orgulho, até comigo mesmo, eu me julgo, eu me culpo e eu me impeço de fazer coisas que possam trazer resultados diferentes. Então, a volta lá no ciclo. Então, trabalhar isso é o que você falou precisamente. É um processo de aprendizado. Eu tenho que aprender a ter paciência, eu tenho que aprender a não julgar, eu tenho que aprender a perdoar. Perdoar é um processo de aprendizado. E quem o mais impede a gente de perdoar, o maior vilão do perdão, que combate o perdão, é o orgulho. A gente só consegue perdoar quando a gente tem humildade. Quando a gente consegue ser humilde com a gente mesmo e para com o próximo. Aí você começa a despertar o perdão. Isso mesmo. Hugo, a Joana traz essa questão do auto-perdão, você vai achar aí nos seus estudos, você vai amar, mas tem uma questão bem já simplória, assim, que você já pode ir pesquisando, que a doutrina espírita traz, que é a separação. Ele falou da questão de exercitar a humildade, aprender o que é ser humilde, primeiramente, e outra coisa, separar a culpa da responsabilidade. A hora que você conseguir fazer isso claramente, deixar de se sentir culpado e sentir responsável por tal coisa, né? Aí, de qualquer ato que venha a ser, você vai poder compreender e praticar o auto-perdão. Aí o auto-perdão não pode ser misturado com aquilo que você fica na sua zona de conforto e dane-se, eu fiz isso porque fiz mesmo, né? Não. A doutrina espírita traz a questão da responsabilidade, não da culpa. Aí eles trabalhando essa questão, e depois nós vamos discutindo sobre esse assunto aí, você vai gostar muito. Bacana. Por isso que quando a gente entrou no capítulo A Responsabilidade do Médium, nós aprendemos o ciclo. Porque todo esse processo, e aí você trazendo a responsabilidade para você, você assume as rédeas da sua vida. Opa, aqui eu estou errando. Então, o que eu posso fazer para melhorar e me dar um resultado diferente? Daí a responsabilidade. Ao invés de ficar se culpando e se autodenegrindo, né, ou denegrindo o outro, julgando, eu trago a responsabilidade de que a minha vida está nas minhas mãos. Não é o outro que vai fazer minha vida mudar, sou eu. Sou eu que vou mudar de atitudes, de pensamentos e vou mudar aquele ciclo todo para me gerar resultados diferentes. Certo? Cris, pode falar rapidinho para a gente dar continuidade aqui, senão nosso tempo estoura. Pode falar. Tá. O que eu tenho para falar em questão que você está falando é que você falou, eu não lembro agora se foi numa das primeiras aulas deles ou se foi no nosso curso, eu estou confundindo agora. Mas eu lembro que começa aí desde do que a gente faz, né? Porque você fala assim, a gente sempre põe a culpa no outro, porque o outro fez isso, por isso que eu sou assim. O outro fez assim, porque eu sou assim. Então a gente tem que passar a ter a responsabilidade dos nossos atos. E não o que o outro fez, porque o que o outro fez é de responsabilidade dele, não nossa. Entendeu? Então, e se ele fez alguma coisa, é porque a gente permitiu. Então, sempre a responsabilidade é de quem? Nossa, não é do outro. Independente do que aconteça. Eu não vou falar agora para não prolongar muito, porque a gente precisa passar conteúdo para vocês aqui. Eu vou fazer uma reflexão depois, eu vou mandar um áudio lá no grupo sobre responsabilidade, que vai complementar o que a gente está falando aqui. Que é um raciocínio maravilhoso, simples,
mas que faz toda a diferença no entendimento do que a Cris acabou de falar, tá bom? Bom, nós precisamos dar continuidade, pessoal. E aí, surgir qualquer outra dúvida, pode chamar a gente lá no grupo com relação a isso, tá? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre, entrando, né, já que falamos da responsabilidade e entramos no comportamento mediúnico, a gente vai falar sobre alguns inconvenientes e perigos, né, que a mediunidade nos traz, né? A mediunidade, como a gente falou no início do nosso curso, é um recurso humano, é um recurso nosso. Por isso exige que tenhamos responsabilidade, como qualquer outro recurso que nós temos, por exemplo. O recurso de falar, nós temos que ter responsabilidade sobre o que falamos. Nós temos que ter responsabilidade sobre como agimos, como nos comportamos. E dependendo de como fazemos isso, pode trazer alguns inconvenientes. Se eu falo demais, eu vou trazer algum inconveniente, né? Do jeito que eu vou agir, se eu vou agir em algum determinado ambiente, por exemplo, em casa, de uma forma impensada, eu vou trazer algumas consequências desagradáveis, vai lá no resultado, né? E a gente vai falar hoje sobre essa questão do comportamento do médium e desses inconvenientes que o médium está sujeito, assim como qualquer outro recurso humano. Antes de falar, nós vamos assistir um vídeo. Prestem atenção nesse vídeo. São pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento no meio espírita, que vão trazer excelentes ensinamentos para nós. Vamos lá. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Aquele que já apresenta uma mediunidade ostensiva, chega na casa espírita e diz assim, eu não quero ser médium. Falaram que eu sou médium, na verdade eu vejo espíritos, eu tenho essas comunicações com os espíritos, mas eu não quero porque eu tenho medo. Eu não quero porque eu não quero também a responsabilidade da mediunidade. Eu digo comumente que o médium, ele atrai espíritos como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial. E então, ele, a princípio, quando ele ignora o assunto de mediunidade, ele fica meio desorientado e procura médicos, psiquiatras, neurologistas, e sendo que o caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções, vamos dizer assim, que podem levar a patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, que é psicoterapia, né? E não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade com Jesus. Mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer dela ter acidente de percurso, porque ser médium não é invenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta e sem problemas. Não. Há várias etapas na vida em que você vai passar por situações em que a sua mediunidade vai fazer parte da sua vida e ela pode ser prejudicada com isso. Vamos pegar uma pessoa cujo sistema de crenças ou de conhecimento religioso não admite a mediunidade. Ela vai continuar sendo médium mesmo ela não querendo. Só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, vai começar a dizer que é não sei o que lá. E isso vai começar, ela vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem mediunidade. Nessa marcha evolutiva que nós temos para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, nós podemos ter ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não são perfeitos. Ela pode ser sim intermediária de atividades nefastas, como a gente fala, né? E sendo induzida a comportamentos cada vez mais distantes do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é de Deus, e eles acabando sendo taxados, vamos dizer assim, de pares da sociedade e podem esbarrar em doenças mentais graves. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno que abre espaço para se conectar com o inimigo externo. É a vaidade e o orgulho. Caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma
adequada, orientando para o bem em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe. Por isso, um médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente, em função da sua vaidade, do seu orgulho, para um exercício de uma faculdade mediúnica guindada a um processo de perturbação espiritual e entra com facilidade nas fascinações. E é capaz de produzir livros, sem ter o menor gabarito para fazê-lo. E uma literatura, às vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia, e que nós poderíamos chamar até de um anjo da guarda, ao contrário. E esse espírito, então, influi tanto a vida dele que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode inspirá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis. Ele acredita piamente. Então ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrando, através de consultas, não é? Mas isso são pessoas ainda que não tiveram essa orientação que a doutrina espírita apresenta para o uso da faculdade mediúnica. Por não termos ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que nós podemos fazer ligações negativas, né? Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão. Mas nós temos médiuns extraordinários na história do mundo, né? E o mais extraordinário deles é Chico Xavier, que renasceu no Brasil e viveu de 1910 a 2002. 75 anos de mediunidade, um homem afável, bondoso, generoso e que doou toda a sua vida em favor do próximo. E consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra, a faculdade propriamente dita. O direcionamento que o médium, que a pessoa vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que essa pessoa possa prestar às outras criaturas e a si mesma, em primeiro lugar, ou prejudicando em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, ela é apenas uma aptidão, a orientação moral depende da doutrina que orienta essa faculdade para um sentido ou para o outro. Nisso o Espiritismo ele é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que não é de bom tom, não é benéfico que a pessoa vá usufruir benefícios, lucros financeiros usando a faculdade mediúnica. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Dai de graça o que de graça receber. Se é para servir a instrução espiritual da humanidade, a mediunidade tem que ser exercida gratuitamente. Ela vai atrair espíritos zombeteiros, mistificadores, fascinadores, que querem levar esse médium ao descrédito, a uma situação até mesmo obsessiva, por fascinação, por subjugação. Que poderão vir e dar uma resposta que poderá complicar a vida de alguém, inclusive, né? Dando esperanças ou tirando esperanças. Então, no centro espírita, em função da seriedade com que se estuda o espiritismo, tem-se muito cuidado no trato com a mediunidade, como uma coisa santa que deve ser e o é. A finalidade principal da mediunidade é servir para a instrução espiritual da humanidade. Por quê? Porque os espíritos que sabem mais,
esclarecem e orientam os homens que sabem menos. Os homens que sabem mais orientam e esclarecem os espíritos que sabem menos. Não há como evitar a mediunidade se a pessoa realmente é médium. Porque uma faculdade humana está na pessoa. Mesmo que ela não queira, não goste, ela continuará intermediando espíritos. Sentindo a influência deles, o que ela precisa é aprender a utilizar. E como tudo que Deus faz é bem feito, naturalmente que aquela manifestação mediúnica, a sua mediunidade, deve ter um fim útil, necessário, providencial. Como desenvolver? Em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer a doutrina espírita. Conhecimento do espiritismo é importante, conhecimento sobre mediunidade, então estamos falando do conhecimento teórico, é importante. Depois passar pelas reuniões de experimentação mediúnica, exercitamento mediúnico, educação mediúnica e depois a reunião de prestação de serviço mesmo. A faculdade em si é apenas aptidão. A orientação que eu vou dar para a mediunidade depende do processo educativo. E aí o Espiritismo é abundante, é soberano nesse aspecto, porque ele trata essa faculdade dando uma orientação para o bem. Somente no Espiritismo nós temos essa possibilidade de cuidar desses espíritos mais atrasados, mais imperfeitos e que chegam para serem orientados. A mediunidade ela não tem um momento certo para aflorar. Ela pode se manifestar em crianças, em adultos, em momentos, por exemplo, de um grande choque, de um acidente. Então, ela não tem um momento certo. Essa incidência da mediunidade na fase infantil evidencia a presença dos invisíveis, a presença dos espíritos, às vezes até mesmo de familiares daquela criança, dos seus pais, vivendo ali ao lado e dando demonstrações que a vida continua, que ninguém morre, que os espíritos estão ao nosso lado, influenciando a nossa vida, até muito mais do que nós imaginamos. Se os pais levarem para o centro espírita, ali vão ser orientados, vão receber todas as explicações, o motivo pelo qual aquela criança já veio com uma faculdade ostensiva, ou seja, porque é um espírito que reencarnou com essa aptidão, com essa condição de uma faculdade que vai, ao longo da vida, talvez se apresentar de uma forma muito intensa. Entretanto, também é bom lembrar que a faculdade mediúnica pode aparecer na infância e depois desaparecer. Não devemos resistir à mediunidade. Devemos procurar administrá-la e com isso ela, é claro, vai ficando mais desenvolvida, o médium cada vez mais esclarecido. A mediunidade vai evoluir com o próprio homem, com o próprio ser humano. Nós teremos mais informações importantes, porque os médiums estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das patologias, das ligações espirituais que fazem, né? Então, nós nos livraremos com mais facilidade dessas influências negativas e, é claro, a nossa mediunidade estará aberta para os espíritos superiores em todas as áreas do conhecimento humano. E eu posso afirmar que a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. E devo dizer que a mediunidade é uma das estradas mais lindas que nós temos no trabalho prático da doutrina espírita. E todo médium que se aplica, que faz com boa vontade, que estuda, conscientemente realiza esse trabalho, ele tem muitos benefícios espirituais. Que traz para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande. A pessoa pode realmente trabalhar em benefício do próximo, entendendo que a faculdade veio exatamente para o benefício da humanidade. Muito bem. Que preciosidade, né? Esse vídeo. Quanta informação importante e como eles trazem a importância real da mediunidade na nossa vida. A gente aprendeu lá atrás que a mediunidade é um recurso humano. E eu fui mais fundo, é um recurso do espírito, né? Ou seja, não é por
não é uma criação do Espiritismo. O Espiritismo apenas a entendeu de uma forma mais clara e objetiva. E traz ela de uma forma que a gente possa entender que é um recurso, que ele pode ser educado, melhorado, equilibrado e alinhado com com o nosso caminho de vida, com a humanidade. E conforme a humanidade evolui, a mediunidade evolui, né? E por isso temos que ter responsabilidade e temos que ter cuidados com a mediunidade, assim como temos que ter cuidado com a nossa saúde física, né? Por isso nós vamos abordar esse tema hoje, os cuidados que nós temos que ter. O primeiro deles é esse que está aparecendo aí, a Adriana adora esse rapazinho aí. A mistificação. Então vamos entender o que é isso. O primeiro perigo, digamos assim, que o médium enfrenta, né, quando ele se coloca a desenvolver a mediunidade, ou então quando a mediunidade começa a se aflorar naturalmente na pessoa, que isso pode acontecer e acontece com muitas pessoas, né? É a mistificação. Só um detalhe antes, quando eles falaram lá o seguinte: a mediunidade, sem ser educada, trabalhada, orientada, ela pode trazer muitos transtornos. Inclusive, mesmo que a pessoa não acredite, né, e ache que isso é uma coisa do espiritismo, é uma crença religiosa, coloque na sua cabeça, de uma vez por todas, que mediunidade não é crença religiosa. Mediunidade é um recurso inerente ao homem. O que entra em religião aí é quando se fala no espiritismo, porque o espiritismo é a única ciência que explicou e entendeu a mediunidade. Então, independente se a pessoa acredita ou não em mediunidade, se ela é médium, ela vai sofrer as consequências de não desenvolver e não educar essa mediunidade, não equilibrar essa mediunidade. Então, pode surgir aí, né, as doenças psicopatológicas, né? Que aí você vai se entupir de remédio, vai no psiquiatra, vai... Não estou desconsiderando que existem problemas psíquicos físicos, claro que existem, mas também muitos dos problemas psíquicos, né, e psiquiátricos provém de uma mediunidade desequilibrada. Voltando aqui nesse primeiro perigo da mediunidade, né, a mistificação. O que seria isso? São espíritos que se fazem passar, são enganadores, que se fazem passar por outros tipos de espíritos. Podem se fazer passar por um mentor, que dá um conselho, podem se fazer passar por um ente querido, por algum familiar, né? Que a gente... meu tio desencarnou e tem um espírito aqui dizendo que é meu tio e tal. Eles podem fazer isso e fazem. Nós não temos pessoas que enganam aqui no nosso plano físico? Quantas pessoas usam, né, da manipulação para enganar as pessoas, para se auto-beneficiar, né, em prol do egoísmo? Da mesma forma que existem pessoas encarnadas que fazem isso, existem pessoas desencarnadas que fazem isso. São os mistificadores. Não confundam com misticismo, tá? Misticismo é outra coisa, a gente vai ver isso lá na frente. Eu estou falando de mistificação, que é quando um espírito se faz passar por outra pessoa, para enganar, para ludibriar, para manipular, certo? Agora, como a gente vai se livrar disso? Como a gente vai evitar ser mistificado? Todo médium é possível que todos nós passamos por isso. Isso é possível, principalmente quem está iniciando e ainda não tem um conhecimento adequado. Isso é muito comum de acontecer. Nenhum médium está isento de passar por isso. Tá, mas e como eu faço para me proteger? Primeiro, conhecimento. Busque conhecimento para que você tenha como analisar. Lembra quando a Adriana falou na aula retrasada de você analisar as mensagens através da forma
a linguagem daquela mensagem e através do fundo, que é a intenção daquela mensagem. Use a fé raciocinada, raciocínio lógico, use a razão para analisar uma mensagem e para entender, bom, essa mensagem pode ser desse espírito que ele está dizendo de quem ele se diz ser? Ou não? Olha, fulano de tal, era o meu tio, desencarnou, mas meu tio, ele não se pronunciava assim. Ele não era assim. Essa não era a intenção dele enquanto vivo. Então, descarte. Né? Você pode, por exemplo, se for um familiar, conversar com a família e analisar os fatos íntimos, né? Fatos, atitudes que aconteceram enquanto ele estava encarnado, que pode te dar um parâmetro para saber se aquele espírito realmente é aquele familiar, né? Agora, como que você vai fazer uma análise raciocinada sobre uma mensagem? Só tem um jeito. Se você tem conhecimento para colocar na balança e comparar. Olha, a doutrina espírita fala que é assim que funciona. Kardec nos trouxe esse ensinamento e esse espírito está falando isso? Será que bate? Está batendo com o que a doutrina nos traz na sua essência? Não está batendo? Então pode ser um caso de mistificação, né? Então, assim como os médiuns, todos os médiuns estão sujeitos a sofrer um processo de mistificação, grupos mediúnicos também. Né? Você pode visitar um centro, numa determinada casa, e ali o grupo estar sendo mistificado, achando que está num caminho e não está sendo enganado. Como você ponderar isso? Então eu tenho que tomar cuidado em qual local eu procuro para ser orientado à minha mediunidade ou para ser acalentado nas minhas dores. Claro. É a mesma coisa quando você vai procurar um médico para te ajudar com algum sintoma que você tem. Você sai procurando qualquer médico ou você procura indicações, procura saber, procura se orientar se aquele médico realmente é um médico profissional, que tem bastante bagagem, que procura realmente atender às necessidades e orientar os pacientes. Você vai simplesmente ouvir, ou você vai se automedicar, ou você vai ouvir o que o seu vizinho está falando. Não, tome isso aqui que faz bem. Né? Claro que você tem que procurar grupos mediúnicos, casas espíritas, que você sabe que elas são sérias. Uma dica: procure saber se aquele grupo, pelo menos, está estudando. Se um grupo mediúnico não estuda, corre daquele grupo mediúnico. Eu falo isso sem medo. Olha quantas coisas a gente já está aprendendo num primeiro módulo do nosso curso. Existem médiums que estão há 30 anos, a gente falou sobre isso também, 20, 30 anos exercendo na prática a mediunidade e não tem esses conhecimentos que vocês já têm. Não dá para contar nos dedos. São vários e vários. Eu conheço muitos médiums que não estudam, não procuram ter o conhecimento. E quanto mais o médium não tem conhecimento, quanto mais o médium se abstém de estudar, mais ele está fadado a ser mistificado. Então, um grupo mediúnico sério é aquele que leva a sério a mediunidade, leva a sério a tarefa e entende que a tarefa mediúnica, acima de tudo, como foi falado no vídeo aí, acima de tudo, tem que estar embasada no amor, no Evangelho, Jesus, nos ensinamentos da doutrina, na codificação. E a gente só adquire essa bagagem estudando. O médium tem que estar constantemente estudando. Não é porque ele já leu o Livro dos Espíritos uma vez que ele pode falar, eu conheço a doutrina espírita. Você pode ler 100 vezes o Livro dos Espíritos que ele vai continuar trazendo ensinamentos para você. Você pode ler 1500 vezes o Evangelho, que na 1500ª vez que você lê, você vai adquirir conhecimento.
O médium, que ele se diz médium, que trabalha essa mediunidade, ele tem que estar constantemente estudando. Então, como que eu falo que como que eu posso entender e analisar um bom médium? Né? Aqui, até falando em julgamento aqui. Como que eu vejo um bom médium? É aquele que menos se deixa enganar. Como que ele vai menos se deixar enganar? Quanto mais conhecimento ele tiver e quanto mais ele procurar colocar em prática todo o conhecimento que ele adquire. Transformar conhecimento em sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado, colocado em prática. Então, é assim que a gente vai se protegendo das mistificações, entendendo que ali aquela pessoa está querendo te enganar, está querendo te ludibriar. É muito simples de entender isso, gente. Pega, por exemplo, uma criança, um adolescente, que está começando a trabalhar, começando a vida dele. Qualquer pessoa que chegar, né, e falar algumas coisas para ele pode acreditar, porque ele não tem bagagem, experiência para entender sobre a vida ou sobre aquele trabalho que ele quer aprender. Né? Ele pode ser facilmente manipulado. Agora, você pega um profissional já experiente, que já estudou, já tem uma bagagem, você não vai enganar ele fácil. Então, é conhecimento. Conhecimento, entender e usar a fé raciocinada. A gente já deu a dica, as fórmulas para vocês, né? Quando a Adriana ensinou. Analise a mensagem quanto à forma e quanto ao fundo. Certo? Quando você faz toda essa análise, você está deixando de ser mistificado porque você está usando a fé raciocinada. Tá? E aí a gente tem as citações de Kardec no Livro dos Médiuns, na questão 303, no item 2 dessa questão. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. Espiritismo, gente, não é brincadeira. Mediunidade não é brincadeira. Deus permite para que aqueles que estão usando da mediunidade ou do espiritismo para uma brincadeira, para que eles entendam o quão sério é esse assunto. A mediunidade é um recurso que merece respeito, deve ser levado a sério tanto quanto a sua saúde física, tanto quanto a sua mente, a sua psique. É um recurso que você vai responder pelo uso desse recurso. Assim como você vai responder pelo uso da riqueza que Deus te deu, pelo uso da inteligência que Deus te deu. A inteligência também não é um recurso humano e não deve ser bem utilizada. A mediunidade é mais um deles. Um outro raciocínio de Kardec. O objetivo do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados. Porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Ou seja, por que falamos tanto na reforma íntima? Por que estamos falando de comportamento? Por que falamos que trabalhar a mediunidade é trabalhar a si mesmo? Trabalhar a mediunidade é trabalhar o autoconhecimento. Desenvolver a mediunidade é educar-se a si mesmo e desatar as amarras que nos prendem na nossa evolução íntima. Então, é buscar conhecimento, colocar em prática e ter em mente como um guia de conduta, que é o desenvolvimento moral, que ele está dizendo aí. Qual que é o nosso guia de conduta? O Evangelho. Nossa referência deve ser Jesus. Ele nos mostrou o caminho. Basta caminharmos pelo caminho que ele nos mostrou. Como eu disse, como nós estávamos falando aqui, é um processo. Nós não vamos virar Jesus Cristo amanhã. É um processo que devemos ter continuamente. Correto? Passo a palavra agora para a Adri, para continuar essa reflexão com vocês. A Cristiane levantou a mão, Cristiane. Você queria falar alguma coisa, querido? Não, melhor não.
Só voltar. Eu não vi porque eu estava nos slides, viu? Aí vocês vão me falando aí, tá bom? Aí eu não falei na hora, estava esperando você concluir o seu raciocínio, aí por isso que eu perguntei para ela agora. Alguém escreveu alguma coisa e não deu tempo, está perguntando alguma coisa? Não vi, ué. Deixa eu voltar aqui no comentário para ver. Tá. O Lauro falando assim, por isso precisamos analisar pela razão e a lógica para encontrar a verdade. Perfeito, Lauro. Você só vai encontrar a lógica e a razão quando você tem conhecimento para fazer a comparação, para analisar as coisas. Ótimo. Lembrei o que eu ia falar. É muito importante, gente, mesmo estudar bastante, porque só conhecendo cada atitude nossa, cada momento nosso, e tendo esse conhecimento cada vez mais, estudando mais e mais e mais, para entender, às vezes, até o que acontece com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento é muito importante. Era isso que eu queria falar. Certo, ótimo, muito bem. Agora, continuando, né, a gente está perguntando se mediunidade é doença. Vocês lembram lá bem no princípio do vídeo, né? A questão da mediunidade, a questão de pode ser uma doença ou não, né? A mediunidade, como nós, confirmando que o nosso irmão já disse de outra vez e tornou a afirmar hoje, né? Ela é um recurso de comunicação entre nós e outros seres, né? E outros espíritos. É somente um recurso de comunicação. A questão é que ela pode ser dificultada justamente por não compreensão. Por isso que a gente sempre está batendo na tecla da questão do conhecimento, do estudo. Então, a mediunidade é uma doença? Não, ela não é uma doença, mas ela pode causar uma fadiga. A pessoa que não sabe utilizar, ainda não sabe trabalhar, porque ainda não tem conhecimento, né, está iniciando agora, ou porque não gosta de estudar, né, tem dificuldade de compreender, ela pode causar uma fadiga até física e mental mesmo, assim como qualquer outro recurso do nosso corpo. Por exemplo, a gente sabe que você precisa fazer caminhada. Se você fizer muito exercício físico, ou andar demais da conta, o que vai acontecer? Você vai ter uma fadiga muscular, você vai ter uma fadiga de energia física, né? Então, isso traz consequências. E a mediunidade, assim, né? Principalmente quem tem uma mediunidade ostensiva, né, que tem uma escuta, vê, tem gente que tem várias coisas junto, essa pessoa, se ela não estudar, se ela não aprender a trabalhar, ela pode vir a ficar doente. Ela pode vir, está mostrando ali a imagem, a gente toma remédios, você viu ali, né, não é questão de, igual o nosso irmão disse, questão da psiquiatria, questão de psicologia, questão de não sei o quê, que tem as questões realmente de doenças, né, mentais, de doenças cerebrais, né, de comportamentos, transtornos, que são outras coisas. Mediunidade não é transtorno mental. Mediunidade não é doença mental, mas ela pode levar a pessoa a desenvolver esse transtorno por falta de conhecimento, né, por falta de não conseguir praticar devidamente como deveria, que é um instrumento, que é o médium, né? Ele é um médium, ele é um portal entre um lado e outro. E muitos não sabem realmente exercer, não sabem realmente trabalhar com essa faculdade, né? Isso faz com que a pessoa pode vir a ficar doente. Não que ela é uma doença, mas a pessoa pode, né, ficar doente se ela não souber, pode causar a fadiga, né, fluídica, né? A questão da fadiga fluídica e física. A fluídica vem dos fluidos, né, do nosso próprio corpo emitido, né, pelo perispírito, e fadiga do corpo físico mesmo, porque uma energia precisa da outra para ser equilibrada, e uma mediunidade descontrolada, uma mediunidade desequilibrada, traz a fadiga desses fluidos, traz um cansaço mental muito grande, inclusive até físico, inclusive dores. Isso é possível, é passível de acontecer. Pois não, Edna? Deixa eu te perguntar, pode acontecer de um médium não exercer a profissão, né, que é, dizemos assim, né, uma profissão, mas feita com amor, né, ficar debilitado, fraco da cabeça, doente, mental mesmo, por falta de usar a mediunidade num trabalho nobre? Olha, Edna, é possível, sim, não desenvolver doença mental, né? Porque a doença mental é a incapacidade do cérebro, um transtorno, né? Um transtorno mental, como a ansiedade em alto grau, né?
a gente chama tem a esquizofrenia, tem outras coisas, são transtornos, não doença mental em si. A doença mental em si é quando o cérebro tem alguma falha na sua questão física, né? E tem questão de sinapses diferentes, desorganizadas, hormônios desorganizados, que traz a questão da doença. Mas o transtorno pode vir de acordo em desequilíbrio, é prejudicial. Pode a pessoa desenvolver um transtorno mental por conta de uma mediunidade não trabalhada, não compreendida, não exatamente exercida, não compreendida, às vezes trabalhada de modo errado, trabalhar sem a percepção que deveria ser, sem o conhecimento. E isso, infelizmente, pode acontecer. Mas a mediunidade, se não é doença. Mas não trabalhada também. Se ela não trabalhar, não exercer a mediunidade como deve ser. Não acreditar. Tratar como se fosse uma doença. Sim. Em alguns casos, a mediunidade não exerce, depende, cada caso é um caso. Em alguns casos, a pessoa pode vir a adoecer por ela não ser trabalhada, mas em alguns casos, a mediunidade pode ser deixada de lado, a pessoa pode perder a mediunidade, a pessoa pode não querer desistir. Isso é um assunto, né, Wellington, que a gente vai trazer mais na frente, quando a gente for explicar as categorias de mediunidade para vocês, vai ficar mais fácil. Mas a pessoa pode entrar em desequilíbrio por não trabalhar a mediunidade, mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Não é que todos vão ser assim, né? Eu conheço pessoas que fugiram para outras religiões para fugir da mediunidade, entendeu? Mas entra em transe mediúnico dentro das igrejas. Então, tem uma questão que a gente vai trabalhar, assim, esses itens depois. Pode falar, querido. Pode continuar. Não, eu só ia perguntar isso mesmo, porque já tive, né, assim, experiências de que uma pessoa não trabalhando a mediunidade como deve ser trabalhada, às vezes muitos espíritos, né, que são chamados de, como é que eu vou dizer? Inferiores, obsessores, zombeteiros. Mas são os obsessores, né? Podem sim levar a pessoa, ela não se procurando, né, realmente a verdadeira doutrina, né, ela pode se ficar fraca da cabeça e até nem ter retorno mais, porque vão entupi-la de remédios, pensando que problemas psicológicos, psiquiatras. Esse caso aí, Edna, é porque já entra na obsessão. Quando o médium chega nesse ponto, é porque a obsessão está muito agravada e ele foi fascinado, subjugado. A gente vai estudar a obsessão lá na frente. Mas o principal motivo é a obsessão. Por quê? O que é a mediunidade? Conexão com outros espíritos para você comunicar. E a pessoa não acredita, não leva a sério, não desenvolve a mediunidade, consequentemente não trabalha. É tanta conexão, é tanta energia, está trocando tantos fluidos, tantas energias com espíritos, e aquilo vai sugando ele, é um processo de obsessão, de vampirismo, e uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, a pessoa realmente pode chegar nesse ponto, tá? Mas geralmente chega nesse ponto quando é um caso de obsessão séria. Adriana Flávia levantou a mão. Eu ia perguntar, você entendeu, Edna, que a gente... Sabe, tem essa questão, sim, que pode isso acontecer mesmo. Mas a gente vai trabalhando mais isso, Edna, conforme a gente for adiantando, né, no assunto, você vai compreendendo melhor. Não, sim, entendi. Eu fiz a pergunta porque eu já vi, né, casos de pessoas que conversam sozinhos, agem como se tivesse outros. Eu acho que seria um caso desse. Mas vamos deixar mais para frente, então. Não, a gente vai anotando as perguntas aí, vamos, que a gente tem muito assunto disso aí para falar. Pode falar, né, Flávia? Então, a respeito do que a Edna mesmo estava falando, porque eu já ouvi, tipo assim, falar, a pessoa é médium, mas ela não exerce a caridade, ela não vai fazer uma sopa, ela não vai fazer um passe, é por isso que ela sofre na vida, é por isso que ela vive doente, é por isso que a vida dela vive daquele jeito. Tipo, coisas ruins, né? Então, era um pouco do que a Edna estava falando agora. Se pode se acontecer, tipo, eu estou estudando agora, aí se futuramente, tipo, eu me achar que sou uma médium para poder dar um passe, ajudar numa caridade de alguma forma, assim, se a gente não faz, se isso pode atrair coisas ruins também. Primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado, Ana Flávia, com as crenças, tá?
Tome muito cuidado com as crenças. É porque o fulano é médio, ele não exerce, é por isso que ele sofre. Isso é uma crença. Isso é uma crença. O médium sofre por quê? Porque ele tem a mediunidade desequilibrada. A mediunidade pode estar desequilibrada por vários motivos. Não só por não trabalhar, principalmente por não conhecer. O principal motivo da mediunidade trazer desequilíbrios é a falta de conhecimento. É a ignorância. É a ignorância. É o principal, é o começo de tudo, tá? Aí vem a questão energética e fluídica de não fazer esse trabalho de drenagem fluídica. Aí vem a questão da sintonia, padrão vibratório, que é o principal, que aí ele vai se conectar com espíritos inferiores, entendeu? Então, são vários motivos. Então, a gente não pode falar que é só porque não trabalha, só porque isso. Não, tá vendo? É mais complexo. Exige um estudo, um autoconhecimento. Não adianta também aquele médico que trabalha ostensivamente, segunda a sexta, 20 anos trabalhando na casa espírita, mas não lê um livro. Ele vai continuar obsediado, mistificado, e vai passar mal, e vai sofrer, vai adoecer, vai fadigar, porque ele não desenvolve, não educa a sua mediunidade. Mesmo trabalhando todos os dias ou todas as semanas na casa espírita, ele não tem uma mediunidade educada, ele vai ser vítima de mistificador. Entende? Então, é uma cadeia, é um processo. Então, cuidado com esse negócio da rotulagem, do julgamento e da crença. É porque o médium não trabalha que ele sofre. É porque o médium não estuda que ele sofre. É todo um conjunto. Tá? Cara, começa pelo conhecimento. Entende? Começa por entender o que é mediunidade, entender como é a sua mediunidade, trazer esse autoconhecimento para ser um médium mais equilibrado. Entendeu? Então, não estou te dando bronca não, tá? Eu só estou te explicando. Não, assim, eu entendi. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Estava nesse assunto, e aí eu fui tirar uma dúvida. Porque eu estou aqui para aprender mesmo, eu quero ir até o fim, entendeu? Isso. Mas assim, só para mim ter uma noção mesmo, já que estava nesse assunto. Mas ok. Mas você entendeu? Entendeu que é um processo? É um processo. Então, muito cuidado com as crenças que a gente compra das pessoas, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento suficiente e fica apontando o dedo, fala, o médium, cuidado, vamos estudar, entender, vamos ser indulgentes, né? É isso mesmo. Além disso tudo aí, tem a questão da instrução evangélica. A mediunidade deverá ser sempre com Jesus. Sempre, 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 para a gente não sair do plumo, né? Edna, você levantou a mão, querida? Não, é igual o Elton disse, não é porque você é um excelente médium e trabalha todos os dias, faz a caridade, que você vai deixar de ter problemas na sua vida. Foi isso que você falou mais atrás, né? Isso. Nós somos seres humanos, médios ou não, nós vamos ter que passar por dificuldades. Não é porque fazemos caridade, trabalhamos, exercemos, né, com amor, que vamos virar santos e vamos passar pela vida de graça. Eu acho que eu estou assim, né? Quer dizer, pelo menos foi o que eu entendi. É isso aí, porque dores e dificuldades, dissabores, faz parte da evolução humana, faz parte da vida humana, faz parte do nível que o planeta se encontra e que a humanidade se encontra, faz parte do todo. Independente. Até Jesus sofreu, né? Exatamente. Tá Quer certo? mais? Oi? Não ouvi, desculpa. Que mais, né? Até ele sofreu, né? Então, agora, quem somos nós? Jesus, que não merecia passar pelo que ele passou, que ele passou, porque ele encarnou no planeta com essa característica. Então, é o tal de isso, né? Você saiu na chuva, vai se molhar. Né? Bom, e a mediunidade pode causar loucura? Olha que coisa interessante. Né? Eu estava comentando com meu amigo, né? A gente trabalhou com saúde mental, a gente tem um pouco assim de experiência, já viu muita coisa, a gente, né, já percebeu bastante coisa. A mediunidade em si, ela pode causar loucura? Não, porque a gente já viu que mediunidade não é doença, né? Então ela não pode causar loucura. Porém, né, se a pessoa tem uma predisposição, é necessário cautela. O que seria essa predisposição?
né? Eu estava lendo aqui, estava dando uma estudada aqui em umas coisas aqui, eu estava vendo essa questão da sanidade mental. Eu tive muitos pacientes, né, com problemas mentais, a gente via que tinha um pouco da mediunidade ali. Eu tinha uma paciente que ela adorava adivinhar os números da loteria para a gente. Aí ela pegava, todo mundo queria esses números, mas eu não tinha sorte, porque quando chegava da minha vez, ela falava, vem cá, Adriana, vou te dar os números da loteria. Ela dava números aleatórios, eu sei de gente que jogava, falei assim, não, se ela me der uns números bons, também vou jogar. Aí ela começava para mim, seus números, anota aí, eu começava, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, sabe, mas é assim, uma coisa da questão da sanidade mental, gente, é muito sério isso. A questão da loucura é muito sério. Quem estuda aí sobre o assunto, a gente tem o Hugo aí, que é nosso professor nessas questões aí, mais outras pessoas que estudam, a sanidade mental, a separação dessa, é uma linha muito tênue, muito, muito delicada, né? Eu não gosto nem muito de entrar no assunto, que é uma coisa que eu não tenho domínio, mas a questão da predisposição, tem pessoas que têm traços de transtorno, porque os traços dos transtornos mentais, todos nós temos, né? Eu não posso falar que aqui tem gente neurótica, eu não sou neurótica. Sou? O que a gente é? Eu sou neurótica, Hugo? Diz que sim. Tá bom, a maioria, todos nós somos neuróticos, mas a gente não é psicótico. Eu sou psicótica, Hugo? Não. Aí esse menino sabe, tá vendo? Então, gente, a questão da gente entender um pouquinho dessas coisas, porque a cautela, o cuidado que a gente deve tratar com a pessoa que chega lá na casa espírita, se dizendo médio, ou com sintomas da mediunidade, mas diz que não é médio, como diz lá no vídeo, a gente é o que mais tem. Então, tem pessoas que traz um traço maior, né, de disposição para ter transtorno mental. Uma ansiedade muito grave, muito, né, síndrome do pânico muito grave, uma baixa autoestima muito pesada, um desamor, né, falta de autoamor muito, muito grave. Tudo isso pode, a pessoa sem saber trabalhar, sem estar bem assistida, orientada, sem buscar conhecimento, ela tem que ter mais cautela, e é uma pessoa que a gente não deve incentivar, Cristiano, que a gente não deve incentivar com essa questão de mediunidade, ficar incentivando, buscando, a gente deve procurar conhecer e saber, porque ela não causa loucura, mas essa predisposição com as dificuldades emocionais, né, próprias, pode levar a pessoa a misturar as coisas. Acho que, Ué, você quer completar essa parte aí que você entende melhor do que eu, mais do que eu nisso daí. Perfeito, Dri, é isso mesmo. Né? A pessoa que ela tem um certo transtorno, imagina só, se a mente dela já é confusa, exatamente, como ela vai saber discernir se o que está vindo é dela ou não? Se ela própria já tem ali um desvio, né? A mente já está perturbada. Imagina, você estimular a mediunidade de uma mente que já está perturbada, ela vai ficar muito mais perturbada. Né? Então, tem que ter muita cautela. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Exatamente. A pessoa chega no centro, igual no começo do vídeo, né? Eu não sou médico, mas você está vendo ali as características. Ou o contrário, dizendo que sim e a gente não percebe. E aquela pessoa que tem muito medo. E a gente está falando mais cedo, no outro assunto, do auto-amor, né? Mas o auto-desamor, a autossabotagem, a negação de si mesmo, a negação de suas próprias capacidades, esses traços que podem ficar mais fortes de acordo com as vicissitudes da vida, de acordo com os acontecimentos da vida, isso pode ficar mais forte. Então, não devemos incentivar. Né? Essa coisa de chegar no centro, nossa, sabe por que você está sofrendo assim? Porque você é médio. Eu não gosto desse papo. Tá? Então, você precisa fazer isso porque você é médio, você não trabalha. Não fala isso. Né? É igual você chega lá na sua loja para comprar roupa, essa roupa de serve não, que você tá gorda. Ninguém gosta de escutar isso, não. Né? Você já está sofrendo com tanta coisa, porque você é médio, porque você não trabalha, porque... Não é assim. Isso aí a gente vai tratar mais na frente também, tá? Porque a gente não vai entrar muito profundamente.
E a mediunidade na criança, o vídeo está ali bem claro, né? Estimular, gente, essa questão da mediunidade na criança é muito perigoso. Nós, um pouquinho que a gente já estudou, a gente já aprendeu que a criança até os 7 anos de idade, ela oscila muito ainda convive muito com pessoas do plano espiritual. Não que deixe de conviver, mas ela percebe essa presença muito fácil, né? Porque a encarnação não está ainda completamente fechada, né? Até os 7 anos, a criança percebe muito. A criança, quem estuda aí sabe que ela tem um inimigo, né, invisível, um amiguinho invisível que ela conversa, que nada... Geralmente é o anjo de guarda dela, o amigo protetor espiritual, outras crianças que tem junto também. Então tem toda essa questão. Mas você vai incentivar isso? O Ed já deixou até isso explicado lá no princípio, né? Aí a responsabilidade, como a criança não tem como ser responsável por isso, né? O pai e a mãe é o responsável. E desse pai e dessa mãe será cobrado o que ele fez com essa criança. O que ele ajudou na educação dela, na orientação, sobretudo evangélica, dessa criança. Ela pode ser levada no centro para fazer tratamento? Pode e deve participar das aulinhas de evangelização, já para conhecer o Cristo lá na sua tenra idade, para aprender sobre amor, sobre bondade, porque a criança, então, ela não tem defeitos. Por que você vai discutir questão moral de criança? A criança ainda não se mostra, é um espírito antigo, que acabou de reencarnar, mas o cérebro dela ainda é imaturo para poder sentir todas aquelas emoções. Então, não dá para você falar de questão moral em criança. Não dá, não tem como você fazer isso. Isso é coisa de adulto, né? Mas a gente tem a mania de projetar nos outros, principalmente nas crianças, nossas dificuldades, né? Os nossos medos, a gente projeta na criança. Então, a gente quer que a criança seja adulta. Já reparou que a gente briga com a criança, cobra da criança como se ela fosse adulta? Mas você não limpou seu quarto até agora, você não dobrou as roupas, tudo. Isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança. A gente tem uma mania de cobrar isso é muito ruim nas nossas relações com a criança. E criança, gente, criança é todo amor. Criança é assim, ó. Você já experimentou chorar perto da criança? O que ela faz? Ela vai lá tentar te acalentar. Ou ela chora também. Se a criança vê o pai e a mãe chorando, por que a gente não chora perto dos filhos? Para eles não verem, para eles não sofrerem, porque eles sofrem com a gente, chora também. Abraça, o que foi, papai, mamãe chora também, né? Mas se uma criança chorar perto de você, você vai lá e bate nele e manda ele calar a boca. O que nós somos? Nós somos muito ruins. Então, gente, essa questão com a criança, nós temos muita coisa para discutir sobre isso mais na frente. Não estimule isso na criança, né? E tem uma mediunidade espontânea, que a criança, depois de um pouco mais crescidinha, um pouquinho, ela continua manifestando o amiguinho oculto, as conversas que ela fala, que conversa com ciclano, com fulano, que ela te conta que seu pai falecido já está em casa, que ela te conta que a vovó está aqui em casa, que já faleceu. Quando ela começa a ter essa coisa mais espontânea, e ela sendo maiorzinha um pouquinho, ela vai precisar começar a receber, começar a ser trabalhada, também com muito cuidado, e não dá para determinar a idade. Porque criança pequena vai dizer isso, quando eu digo de criança maior, já entrando na puberdade, né? Já tem toda uma separação. A evangelização é separada por idade, justamente por conta dessas coisas, porque tem coisas que não dá para você conversar com a criança pequenininha. A criancinha de 3 aninhos que está te contando aqui que o vovô está aqui do lado, você vai ter que entrar na conversa com ele e bater nele, mandar ele calar a boca, falar que isso não existe, você vai atrapalhar a criança. Então, a mediunidade na criança é bastante complexo, exige muito dos pais, e os pais, primeiramente, são os que estão em prova. Pode ter certeza disso, e isso lhe será cobrado, né? E a gente vai tratar bastante desses assuntos depois, mais na frente, né? E é importante saber também, Dri, que a criança... me ajuda aí. Ela não tem que ser mediunizada, ela tem que ser evangelizada. Evangelizada, por isso que eu falei. Que você falou, ir para uma evangelização, já começar a ter os contatos com o evangelho, com Cristo, bem, com Jesus, né? E um detalhe, pessoal, técnico. O sistema de crenças da criança é formado até os 7 anos de idade. Já viu que quando a criança chega naquela fase, por quê? Por quê? Por quê? Quando você faz a pergunta por quê, você joga o seu cérebro num nível neurológico de crenças. Então, aquele momento que ela fica no porquê, ela está formando o sistema de crenças dela, que vai acompanhar ela pelo resto da vida. Não que a gente não vá, que a gente depois dos 7 anos não adquira mais crenças. Claro que sim. Mas até os 7 anos
a base das crenças delas está sendo formada, o alicerce das crenças dela está sendo formado. Por isso, quando a Adri falou, muito importante que ela falou, menino, isso não existe, você briga com a criança, olha a crença que você está instalando nela. E os maiores formadores de crenças nas crianças são aqueles que ela mais respeita e convive, pais, professores. Quando um professor, ou um pai, ou uma mãe fala uma coisa com a criança, ela está internalizando aquilo, formando a base das crenças dela, que vai determinar o comportamento dela o resto da vida. Olha a seriedade disso. É muito sério isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pode continuar. Então, bom é o Chico, né? Quando era criança, que ele via aquele tanto de espírito, né? E ia falar com o padre, mas não sei o quê, e chorava, ele era petitico, tadinho, né? Aí o padre mandava ele rezar aquele tanto de Ave Maria, Pai Nosso, porque era o demônio, né? Então, mas o Chico não conseguiu ser abalado, porque já veio com uma missão muito grande, é um espírito mais adiantado, né? Mas ele mesmo assim, ele sofreu muito com isso. Ele falou assim, que estava lá no altar, assim, ó, com o negócio lá do terço, e contando as Ave Maria e o Pai Nosso, e os espíritos subiam nas estátuas, na cruz lá do Cristo, no altar, aquela coisa, fazia careta para ele, perdia as contas, tinha que começar as Ave Maria tudo de novo. Então, é assim, uma brincadeirinha, né? Mas para a gente lembrar que ele não chegou a ser ofendido, né? Na sua base, por conta disso, porque ele já veio preparado para passar por isso. Mas nós, né, somos muito ainda iniciantes, né? E a gente tem dificuldade, sim. Trazemos crenças, né, que nosso pai, nossa mãe, nossa família colocou no nosso coração, na nossa mente, que a gente não consegue se desvencilhar fácil. Aí estava toda a coisa ali do processo, porque a gente tem que trabalhar tudo isso. Tem que ressignificar tudo aquilo. Aí você pega e você vai lá na psicologia, você vai lá. Então, eu só consegui melhorar minhas questões familiares quando eu entendi, um psicólogo conseguiu me dizer que eu não era culpada pelo que meu pai disse, pelo que minha mãe disse. Porque eu me sentia culpada até pouco tempo, porque minha mãe falou que era assim, meu pai falou que era assim, e eu carregava aquilo. Aí ele falou assim, você não tinha como raciocinar, Adriana, que você era uma criança. Aí é mesmo, gente, eu era menina, eu sou responsável só por agora. Não por que eles me deram, mas eu tirar essa carga de mim e me alijar isso de mim, eu estou com 53 anos, há poucos dias eu consegui fazer. Porque ninguém conseguia me ajudar a entender que aquilo não foi culpa minha. Isso prova o quanto o sistema de crenças é forte, tá vendo? Você teve que mudar essa crença sua, ressignificar essa crença para você se libertar. Dá um trabalho ressignificar isso. Então, quem está aí com filho pequeno, quem tem filho pequeno, a Flávia, Yasmin, não sei quem mais tem criança pequena, né, ou sobrinhos, crianças por perto, ajudem, tenham paciência, muito amor, muito carinho, brinquem, conversa, porque criança, como disse André Luiz, é tijolo de construção, necessitando de cimento, necessitando de material para crescer. Criança é a obra, é o prédio, né? E você é que dá para ela o tijolo, o cimento, tudo que ela precisa para ser um prédio gigante. Isso quem diz é André Luiz. Bom, né, Yasmin? Ah lá, Julinha, não, coisa mais linda. Bom, então, a cautela sempre, né? Nós falamos, a exposição à mistificação pode acontecer com adultos e jovens, que o Wellington explicou no começo, né, dos espíritos enganadores, que vão usar, né, de má fé para nos enganar, para nos passar para trás, nos fazer pagar mico, como se diz, fazer a gente dar vexame com a nossa mediunidade, por conta da mistificação. Mas ela só encontra campo onde não tem embasamento de nada, nem embasamento evangélico, na mediunidade com Jesus, e nem na instrução da doutrina de Kardec, porque ele trouxe tudo bem explicadinho para a gente, né? Acompanhamento aos jovens, sem forçar a mediunidade. Aquela criança já entrando na puberdade, começa a ficar adolescente, ali que você percebe que a mediunidade está ali, precisa ser trabalhado, precisa, né, receber instrução evangélica, mostrar a ele quem é o Cristo, mostrar a ele, ensinar a ele quem é o mestre, quem é que sabe todas as coisas e veio deixar para a gente, né? E nunca estimular faculdades mentais precárias. É aquela pessoa, né, que tem tendências a ter dificuldades mentais, né? A gente fala faculdades mentais precárias, gente, a pessoa que tem um traço, né, de transtorno mais forte ou que já tem transtorno instalado e, sobretudo, pessoas que têm retardo mental do desenvolvimento cerebral.
Então, essas pessoas, né, podem apresentar falas que parecem com mediunidade, falas que dizem de Jesus, do santo, tal, essas coisas podem parecer isso, mas isso não é tratado dessa maneira. Então, é preciso muito cautela com isso. A gente tem pessoas, né, Wellington, que vão fazer tratamento na casa, né, que tem problemas mentais. Então, a gente faz ali um passe de limpeza do perispírito, né, de energização, de alinhamento de chakras, oração e só. Bom, isso é para todo mundo, né? Mas para essas pessoas, com muito cuidado, meu filho, vai embora para sua casa, toma caldo e deitar e toma o seu remédio. Isso mesmo. Será que deu para pincelar um pouquinho nesse assunto? Perfeito. Alguma dúvida, gente, para a gente encerrar? É que senão vai ficar muito tarde. Vocês vão me bater agora mesmo. Por mim ficaria até mais tarde, mas... Dá vontade, né? Dá vontade de ficar aqui até... Dá vontade, tá. Mas foi ótimo, é isso, gente. É essa questão também. E outra, a fadiga, né, que a gente falou. Né? A fadiga mental, a estafa mental. O desgaste, o médico está desgastado, ele tem que parar. Quando ele está desgastado, ele tem que parar, porque senão vai agravar a situação. É a mesma coisa que você está exercitando um músculo. Se o músculo ele entrou em carga excessiva e ele entrou num estresse, né, uma fadiga muscular, vai te causar uma dor. Se você continuar, você vai ter uma lesão muscular. E essa lesão muscular pode ser séria e pode até atrofiar o músculo, se você não cuidar dele. Assim como qualquer recurso nosso, nós temos que usar com cautela e com responsabilidade, porque os excessos podem trazer consequências. A Bárbara levantou a mão. Diga, Bárbara. Não, depois eu vou entrar no particular e converso com vocês, com o Adriano, ou com você. Tem muita coisa que eu preciso de ajuda, porque tudo isso que vocês falaram, hein? Quer dizer, eu passo por muita coisa, sei, não eu, mas eu preciso na minha casa. Estamos à disposição, mas aí depois viu, a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Tá, o que eu não souber, eu vou pesquisar, vou ver para te dar uma resposta. Sim, nós estamos falando exatamente tudo isso, vocês entendem. Então tá bom. Vai poder me ajudar. Tá Pode bom? me chamar. Tá, obrigada. Bom, pessoal, então, atividades. Adoro passar atividades, vocês devem me xingar, não, professora, né? É tudo igual, viu? Nem... Bom, vocês analisaram, vocês fizeram o exercício da gratidão, vocês fizeram o exercício do julgamento, e agora a gente está aprofundando na mediunidade. E quando a gente aprofunda na mediunidade, a gente falou de comportamento, de responsabilidade do médium, e mediunidade é conexão. É quando você começa a perceber as energias, os fluidos, do ambiente que você está ou com as pessoas que você convive. Aqui a gente vai fazer um convite para você. Se você se sentir bem em fazer isso, comece aqui. Nós não queremos que você ative a sua mediunidade, de repente saia exercitando a sua mediunidade durante o dia. Não é isso. É só prestar atenção nos tipos de energias que você tem contato no seu dia a dia. Por exemplo, você chegou no trabalho, você percebeu uma energia mais densa, uma tensão no ambiente, ou não, chegou lá, está um ambiente mais tranquilo, mais alegre, mais animado. Comece a prestar atenção nos ambientes, nas pessoas que você convive, abrindo o filtro da sua mente, a sua atenção, o tipo de energia que você está entrando em contato. Faça essa análise durante a semana. Observe as energias. Você vai ver o quanto a gente é rodeado de diferentes nuances de energias à nossa volta. E o quanto isso acaba influenciando aqui, no pensamento. E até mesmo no sentimento. Então, a atividade é essa. Preste atenção. Eu não estou falando para você querer mudar nada, não é para você fazer nada, tomar nenhuma atitude, é prestar atenção no que vem, o que você está recebendo de energia. Percebeu muito forte algo que te deixou desconfortável? Aí é só você usar a irradiação para mudar seu padrão vibratório, tá?
Se aquilo, você presta atenção, você se sentiu mal, para não ficar mal, faz uma oração, irradia, muda seu padrão vibratório que vai passar. Isso eu te garanto, tá? Mas a atividade em si é a análise, é prestar atenção no que está te envolvendo e te cercando. Ficou claro? Alguma dúvida sobre essa atividade? Se tiver dúvida, fala, gente. Ou então, durante a semana, lá no grupo, vocês podem perguntar. Tá? Começou a fazer, ficou com dúvida, sentiu desconforto ou sentiu insegurança, me chama a Adri, fala lá no grupo, para a gente estar orientando. É uma análise. Presta atenção na energia da pessoa. Não é julgamento. É analisar a energia que está vindo para você. No trânsito, na rua, em casa, no trabalho. Faça essa análise, você vai se surpreender. Ok? Tranquilo? Vamos encerrar, então? Alguém gostaria de fazer a oração para a gente encerrar? Você quer fazer, Dri? Sim. Vamos agradecer a Jesus, né? Relevar o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade hoje de contato, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma sexta-feira, Senhor, para buscar os esclarecimentos que o Senhor havia prometido de nos trazer quando chegasse o tempo. E o tempo chegou, Senhor. Hoje temos o conhecimento da mediunidade que nos liberta de tantas trevas, de tantos mal-entendidos do passado e do presente, nos preparando para um futuro muito melhor, Senhor. Muito obrigado por tudo, por essa noite maravilhosa, pelo contato com esses amigos maravilhosos. Obrigado, Jesus. Sei que o Senhor nos ama, que do seu coração o amor que sai é infinito por todos nós. Nós agradecemos e também abrimos os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ofertar. Amor de sua bondade, de seu amor, de sua bondade, de sua tolerância, da sua paciência infinita, Jesus amado. Obrigada por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre que assim seja. E Maria, nos seus braços de amor, no seu colo de mãe, que decidiu, por grande amor, acolher toda a humanidade e chamar a todos nós de filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Buscai sempre, saiba o que buscar, e que o que você buscar, você vai encontrar. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe e ampare a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês.